Bom dia! E hoje a nossa leitura é a primeira carta de São João, capítulo de 1 a 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Introdução, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Deus é luz, nos tira do pecado. A nova que deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, isso vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Fidelidade aos mandamentos. Eis como sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo que recebestes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo, nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos, as trevas cegaram seus olhos. Perigos do mundo. Filhinhos, eu vos escrevo que vossos pecados foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Anticristos, filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, e por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho.
Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Era isso que vos tinha a escrever a respeito do que vos seduzem. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, assim ela é verdadeira e não mentira. Permanecei nele como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Capítulo 3. Filhos de Deus. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Romper com o pecado. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. O amor ao próximo. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois essa é a mensagem que temos ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, quem odeia seu irmão é assassino, e sabeis que a vida eterna não permanece nenhum assassino. Nisso temos conhecido o amor, Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conhecemos se somos de verdade, e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus, caso a nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. Tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e é nisso que reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.